Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Evangelho de João, capítulo 6, 52 a 59. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós estamos concluindo hoje o capítulo 6 do Evangelho de João. Primeiro nós vivenciamos a Páscoa e toda a revolução da ressurreição de Jesus, que renova todas as coisas. Agora somos novas criaturas. O sopro de Jesus sobre os discípulos diz: eu estou recriando vocês. Ou seja, na primeira semana nós tivemos o terceiro capítulo do Evangelho de João, que é o encontro de Jesus com Nicodemos. Qual é a mensagem? O nascimento. Nicodemos precisa nascer de novo. A ressurreição nos faz novas criaturas. O batismo nos faz novas criaturas. Está resolvido? Não. O alimento do cristão é a Eucaristia. Por isso o capítulo 6. E o texto coloca todo o processo que vem da multiplicação dos pães. Significa que eu preciso estar envolvido em uma realidade, sentir aquela realidade. Como às vezes é difícil nossos administradores, em qualquer instância, se eles não conviver, não sentir aquela realidade e ser uma resposta política para resolver aquelas situações, porque para isso são eleitos. Mas mesmo as políticas públicas não acontecerão se não houver uma comunidade organizada, se essas instituições também não tiverem compromisso social com aquela realidade, entre elas a igreja. A igreja não existe para si, ela existe para promover o bem comum também, através do alimento espiritual, que é a vida de oração, de liturgia, mas também do pão material, que não é só comer, é casa, é alimento, é saúde, é paz, é dignidade. E Jesus canta como um refrão, nesse capítulo 6, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Não há alternativa para o cristão. Nós somos cristãos e nos alegramos por isso. Então, só temos condições de nos alimentar e viver uma vida em Cristo se a gente acolher esta palavra, mas não acolher selecionando, tirando o que exige de nós. Não. A palavra ela é um todo e ela exige, somente exigindo de nós, viver a missão que Jesus viveu, é que ela tem sentido. Porque parece que a gente quer pegar a parte do milagre, a gente quer pegar a parte do que Deus precisa fazer conosco, que já fez, e não o que nós precisamos fazer para sermos coerentes ao Evangelho. Jesus vai concluir hoje, o texto continuaria, inclusive tem uma passagem belíssima, porque alguns vão dizer assim: Senhor, essa palavra é dura demais, quem é que vai continuar te escutando? E o texto coloca, vai até o versículo, nós concluímos aqui hoje com o versículo 59 até o versículo 71, que alguns vão deixar Jesus, porque tem dificuldade de entender esta mensagem.
E Jesus olha para os discípulos e vocês também querem ir? E Pedro vai dizer, a quem nós iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. É isso mesmo. O líder não pode titubear. Um líder que não sabe de Eucaristia, um líder que despacha a missa, um líder que não prepara a missa, por exemplo, é um prejuízo para a comunidade. Então, assim, a Eucaristia, todo esse capítulo dedicado a essa temática é de fundamental importância, tanto que na próxima semana nós vamos ler o capítulo 10, que é o exercício da liderança. Para eu viver a liderança, eu preciso nascer, eu preciso me alimentar para que eu possa crescer nesta fé. Quando eu era criança, tinha as coisas próprias de criança, mas agora, como adulto, eu devo viver as responsabilidades e consequências também da vida adulta, inclusive na fé. O Senhor os abençoe, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém.